Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje nós temos um especial espeleologia, comentando mais um pouco a respeito do Red Oliver, de aspectos da obra dele, não é? Troquei o livro, aspectos, né, da obra do Red Oliver, pois estamos na última semana, nos últimos dias, na verdade, acho que até sexta-feira vai, depois acaba, né? Então, se alguém puder apoiar ou compartilhar, agradeço imensamente. É a primeira vez que a gente vai trazer esse autor, é uma tradução muito difícil, muito complexa. Estou contando com ajudas de peso aí, mas mesmo assim, né, tudo que a gente puder arrecadar vai ser, na verdade, para a produção desse livro. E de outras campanhas, né, que a gente vai saindo aos poucos aí. Mas um problema sério numa delas, não vale a pena comentar aqui. Já falei para os apoiadores, já expliquei, demonstrei a situação e estou correndo atrás para resolvê-la, né? Bom, hoje a gente vai falar de um tema que é assim, eu sempre retorno a ele, não é? Que é a noção de um horror auditivo, aural, né? Eu acho muito interessante essa percepção pelo seguinte: quando a gente está diante, por exemplo, de uma alucinação visual, gente, pelo fato, né, da espécie humana ser muito visual, a alucinação visual já na hora, digamos assim, atrai a atenção e a gente tenta imediatamente ah, se situar, aquilo também traz um temor imediato, né? É algo que nos assusta, né? Que a gente consegue processar na hora, né? Está diante, sei lá, de um pesadelo ou diante de uma visão terrível. Essa visão terrível gera uma reação imediata, né? A gente na hora consegue ver que tenta, né, racionalizar o que a gente está percebendo e tal. E é curioso que os outros sentidos não passam muito por isso, porque eles não são tão importantes ou não são considerados tão importantes. E um sentido que tem periódicas alucinações e que a gente não confia tanto, com razão, é justamente a audição. A audição humana ela é bastante frágil, né, comparado até mesmo com outros sentidos como paladar ou olfato, que no ser humano, obviamente, é infinitamente inferior à de animais como felinos e cães ou lobos, né? Ou mesmo ursos, esses animais assim, mas é relativamente funcional para muita coisa. Mas a audição ela é realmente muito precária e na civilização contemporânea a gente vai perdendo essa audição aos poucos, né? Não é só com headphone, né? É com tudo, ruído de rua, não sei quantos decibéis dentro do ônibus, fora, né? E isso é interessante porque a alucinação auditiva ela é frequente. E através da audição, né, existe a possibilidade de desdobramentos singularíssimos, não só da audição, mas da próprio som, desse aspecto sonoro. Né? É o que acontece, por exemplo, com uma das teorias, que até virou uma narrativa do Frequência Global de Warren Ellis, né? Uma das teorias que explica o incidente de Dyatlov, do passo de Dyatlov, né, na Rússia, esse célebre, né, bem conhecido incidente em que uns exploradores, vamos dizer assim, soviéticos morreram num acampamento que eles montaram, experimentadíssimos, né? Um acampamento né, um frio de menos 20 graus, mas eles eram bem experimentados, mesmo assim morreram de forma muito estranha e misteriosa, nunca exatamente resolvida, não por boa vontade do governo soviético. E uma das explicações é uma espécie de enlouquecimento por altas frequências sonoras. Não é? E não é das explicações mais delirantes, é uma das mais até coerentes. Né? Tem outras, um pouco mais pé no chão, em teoria não tanto até, porque o incidente é muito bizarro, mas essa é uma das mais pé no chão. Então as sonoridades nos afetam muito, o som atravessa os nossos corpos, né? E as alucinações auditivas são muito frequentes, a gente sempre está ouvindo vozes, ouvindo alguém comentando, né? Alguma coisa, ouvindo um som familiar, ouvindo alguém chamar. Isso não causa tanto medo, nossa racionalização é mais rápida, não é?
a não ser, claro, num ambiente adequado, digamos assim. Mas, em geral, né, e essas alucinações acontecem em todos os lugares, não nos assusta tanto. Mas existe um lugar comum, né, um tropos, que é justamente o horror sonoro, ou horror aditivo, a gente poderia dizer. E esse tropos é poderoso, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos, e eu resolvi dividir numa estrutura triádica esse lugar comum, né? O horror sonoro, que trabalha com frequências, com essa ideia do som propriamente dito. O horror musical, que trabalha com a formalização, partituras, improvisos, música em geral. E o horror aural, esse termo que é na verdade é um anglicismo, né? Que é justamente essa percepção do som, de um som, na verdade, ou de muitos sons, ou de um conjunto de, digamos assim, efeitos sonoros captados, gravados, produzidos, ou às vezes até comercializados, num caso muito peculiar, e que não são deste mundo, ou não deveriam existir neste mundo, ou não deveriam existir de forma alguma. Esse conjunto mais ou menos cobre todas as produções. Eu mesmo colaborei com uma, que é uma coletânea da Diário Macabro, sobre horror, música e horror, né? Eu participei. Eu acho que eu até vou deixar o link, né, dos colegas da Diário Macabro. É uma baita coleção. Não que meu conto seja grande coisa, mas tem Oscar Nestarez, tem acho que a Larissa Prata, enfim, tem vários autores realmente bons, não exatamente eu, mas tem outros autores melhores que vale a pena conhecer. Mas, né, como eu estava dizendo, resolvi dividir em três. É óbvio que esses três não são tão estanques assim. Por exemplo, o horror musical, que passa pela formalização, digamos assim. Mesmo que seja improvisado, tem um instrumento envolvido, é formalizado, né? A música, ela tem um escopo muito amplo, né? Hoje em dia existe, por exemplo, e a gente vai ver dois exemplos disso, gravações de campo. Essas gravações de campo são consideradas música. Tem vários no Bandcamp, né? Vários exemplos disso. Gravações de campo que as pessoas gravam e, sei lá, aumenta a velocidade, dá um efeito e transforma. É uma sonoplastia musical, né? Rítmica também. Então, o conceito de música é elástico, né? Mas o conceito de som não. São frequências, como eu disse, que a gente consegue perceber pelo ouvido, às vezes o nosso próprio corpo percebe, né? E começando já nessa parte da formalização musical, assim, a gente pode dizer que um grande exemplo desse tipo de terror é o célebre conto A Música de Eric Zahn, do Lovecraft. Segue a batida, ele é ardiloso, né, o Lovecraft, ele era um narrador com dotes consideráveis, então ele sabia desviar do clichê. Então a música, pelo menos, não é muito formalizada, né? Na música de Eric Zahn, ela tem os personagens. Não vou contar muito, que o conto é breve, muito bom, vale a pena ler. Mas eu vou trazer aqui um exemplo publicado pela Rafus Press recentemente, que é Um Fantasma da Cultura, tradução de Fábio Wack, excepcional o trabalho de tradução dele, para um conto, O Fantasma da Cultura, a Aventura de Winthrop. É um conto de Vernon Lee, e é um conto sensacional, né? Esse conto ele foi publicado na Fraser's Magazine, volume 10, número 58, em abril de 1881. Muitos anos antes do Música de Eric Zahn, né? É muito, mas quase 3 décadas ou 4 antes, né? E é um conto de uma sutileza, mas ao mesmo tempo de uma ironia que vai puxando o leitor, ao mesmo tempo que vai construindo um universo muito próprio. A base do conto é uma partitura, justamente. É essa formalização do horror musical. Uma partitura encontrada. E essa partitura,
ela gera, digamos assim, um interesse do protagonista, esse o Intrope, em torno da vida do cantor, né, da pessoa ali que meio que eternizou, né, essa partitura. E ele vai atrás, e a gente tem primeiro um vislumbre da vida na Itália, né, dessa transição ali entre é quase pitoresca, né? Mas é muito também ao mesmo tempo é muito carregada de uma série de elementos simbólicos muito interessantes, que é essa vida numa transição entre o universo quase de atraso cultural, econômico, religioso, mas ao mesmo tempo de uma percepção refinada, né? De sensibilidade e tudo mais. E ao mesmo tempo é uma história de manipulação muito sutil, muito inteligente, na verdade. Então é uma narrativa sensacional, vale a pena conhecer. A música ocupa um espaço primordial e a Vernon Lee, até diferente do próprio Lovecraft, ela é versada em música, né? Ela tinha uma certa formação e ela consegue esboçar muito bem como é essa ideia de você encontrar alguma coisa perdida, né? Por exemplo, um trecho, né, de uma sinfonia, alguma coisa assim, e que tipo de interesse isso desperta, né, exatamente, não é? As pessoas que estão lá ouvindo, né, o que isso leva, né, essas pessoas. Então aonde isso leva? Então é um horror bastante dentro, né, da esfera do horror musical, não é? Não trabalha só com isso, evidentemente, mas é um lugar comum que aparece no conto de uma forma sofisticadíssima, elaboradíssima. Não parece um conto escrito em 1881 nem a pau, parece uma coisa escrita por algum autor dos anos 30 ou até mesmo posterior à Segunda Guerra Mundial, né? Vale muito a pena conhecer. É um dos grandes sucessos da Rafus Press, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas é um livro que tem vendas sólidas, né? Vale a pena conhecer. E aí a gente entra, deixando o horror musical, com esses exemplos que eu dei, a gente entra no horror sonoro, né? Que é justamente, como eu disse, a ideia do som propriamente dito, a frequência. E eu acho que aí o grande exemplo, o exemplo mais sofisticado disso, é justamente o Em um Mundo Sonoro, que é um livro do Victor Segalen, lançado pela Rafus Press 2 anos atrás, muito pouco comentado. Me dá um pouco de tristeza porque é um livro sensacional que trabalha uma ideia de sinestesia, de construção de um universo sinestésico. Mas esse universo sinestésico é horrível, né? Porque aí que tá, isso que é interessante. No universo sinestésico do personagem, né, aqui trata, na verdade, de... É uma narrativa bem curta, uma noveleta, e inclusive a edição americana, por exemplo, para ficar maior, eles incluíram uma partitura que ele escreveu para o Debussy, se não me engano, né, que tem esses elementos também de sinestesia, e mais um outro ensaio sobre sinestesia enorme que ele escreveu, né, e poesia simbolista. E aqui a gente optou pela narrativa, né, e a narrativa, então, é uma noveleta que trata justamente de um casal que recebe a visita de um amigo cientista, quase o Segalen, né, que era exatamente um polímata médico, né, que trabalhava em navios coloniais, cientista, etnógrafo, antes até do termo existir e por aí vai, né? E ele começa a, digamos assim, ele visita, né? E essa família está muito mudada, e ele descobre, e está estranha, né? E ele descobre que essa estranheza advém do marido ter optado por fugir do mundo exterior para um mundo próprio em que os sons vão disparando outras sensações, né? Então essa ideia do som te atravessar, do som sugerir outras coisas, sabores, cores, enfim, o efeito da sinestesia, né? E essa criação, ela, digamos assim, demonstra como eu disse, um certo desarranjo mental desse casal, um desarranjo existencial, né, psíquico existencial, que segue até o final, né? Ele tentando decifrar aonde vai esse desarranjo, né? Esse médico, esse cientista, que é o protagonista. E tentando, às vezes, emular, né? Simular esse desarranjo de alguma forma.
É um livro instigante. Ele não é exatamente terror, mas ele dá uma ideia muito boa dessas possibilidades sinestésicas, como dessa que eu mencionei do Passo de Atilov, né? Quer dizer, isso é uma espécie de possibilidade sinestésica. Como é que isso funcionou, né? E como que essa frequência alterou, digamos assim, o pensamento, gerou alucinações, que ele meio que vai nesse caminho, não é? De uma forma mais poética, se é que a gente pode dizer assim, de uma forma mais sutil, não é? Às vezes lembrando quase um Henry James simbolista, né? Um Henry James ali mais próximo de um Mallarmé, né? Enfim, esse tipo de construção. Então, um livro recomendadíssimo que trabalha com essa ideia, né? Do horror sonoro. E aí a gente começa a chegar naquelas obras que bagunçam as coisas, que estão entre o horror sonoro, a gente já começa a vislumbrar o último, que é o horror aural, que é um horror que pode ter essa organização formal do horror musical, mas pode não, também. Não é? Então, algumas obras de horror aural, elas trabalham muito com a ideia do, digamos assim, do o som encontrado, né? A sonoridade encontrada, o som encontrado. O som encontrado é um princípio que rege muitas bandas contemporâneas experimentais, assim, contemporâneas que eu digo dos anos 70 para cá, tanto associadas ao industrial, né? Industrial, música industrial, como Neubauten, as Sturzen Neubauten e outras, Throbbing Gristle, ou Psychic TV, né, que é a continuação, quanto aquelas assim associadas a uma noção de música quase que por livre associação, pop group, não é? Que é essa ideia de você encontrar um som, de repente, do nada, por frequências de rádio, né? Você entra no meio dessas frequências e você acha coisas estranhas. Isso, numa certa época, gerou uma busca até de vozes espectrais. Teve até filme sobre isso, passou a moda faz muito tempo, porque agora é tudo mais digitalizado, né? Mas quando existia o analógico, existia muita interferência. O analógico ele tem perdas, não digo consideráveis, mas pode ser consideráveis algumas perdas que o analógico possa ter, principalmente através dos meios de rádio, né, de transmissão sem fio, ou às vezes mesmo com fio. Então essas perdas, esses delays, esses glitches, né, esses intervalos estranhos, de estranheza, geravam gravações que se sobrepunham e tal. E isso gerou um interesse universal a partir dos anos 70 de tentar entender se no meio desses momentos de intervalo, de eventual ali quebra, né, da frequência, se não havia algo mais, vozes, alguma coisa assim. E aí eu estou aqui diante de um livro genial, em breve já vamos procurar os direitos, né, autorais aqui, mas também vou fazer um vídeo de resenha do livro, que é o 20 Days of Turing, que trabalha muito isso. Tem um capítulo enorme a respeito de como se detecta. Não vou entrar muito no livro, porque tem uma resenha sobre ele, mas há um acontecimento terrível e um escritor começa a investigar 10 anos atrás, né? Aí o acontecimento meio que acaba, né? Assim, as pessoas extenuadas, assim, de pavor, e a coisa é meio que abafada. Aí passa 10 anos, o escritor meio que começa a retomar tudo, né? Tentar entender o que aconteceu exatamente, que ninguém quis pesquisar mais nada ou investigar. E ele encontra esses áudios encontrados, né? Esses áudios captados por um aparelho, né? De gravação. E é sensacional a maneira. Na verdade, são falas, né? São diálogos que evocam Rudyard Kipling, Salgari, né, que é um escritor, Salgari, que é o nome dele, um escritor italiano de romance de aventura, né, Salgati, uma coisa assim, né, Salgari. E ele vai investigando esses sons, não é? E é sensacional, porque esses são sons que não pertencem ao nosso mundo, mas também não são sobrenaturais, porque de certa forma o som espectral de uma voz do além, de algo assim,
de certa forma, pertence ao nosso mundo, foi alguém, ou alguém que pertenceu. Esses sons são de uma essência maléfica, uma essência diabólica, terrível, que parece não pertencer ao nosso mundo, né? E a captação disso é algo obsceno. Então as pessoas põem o dedo no ouvido, tentam ouvir o mínimo possível, o cachorro que está perto não aguenta. A descrição, né, desse momento de ouvir esse som é sensacional. E com, digamos assim, é aquela descrição, é aquilo que você vê, por exemplo, no Homem-Urso, filme, um documentário do Werner Herzog, quando você ele ouvindo a gravação que existe do Timothy Treadwell, né, que acho que é o nome, sendo trucidado por um urso, e ele escuta a gravação que a mãe, eu acho que tem, a mãe nunca ouviu, e ele tem reações, não mostra nunca o rosto do Herzog, mas tem reações assim é difícil até de descrever, tem que assistir o filme, até porque você não consegue ver direito o que está acontecendo, que está de costas. Mas é mais ou menos isso, é essa vibe, né? Porque isso é mostrado no filme, né? Então essa vibe, ele está ouvindo algo medonho demais, horrível demais, ele evoca isso neste livro aqui. O livro é dos anos 60, 70. Enfim, é um livro... não é? Lançado anos 70, né? E é sensacional. Outro livro que trabalha isso é o Dusk, da Sidereal. Não estou com ele aqui, não vou dar pausa para pegar outro. Mas o Dusk tem um conto do Ostenberg, né? Que é exatamente Osterheimer, acho que é o nome dele, que é exatamente também de sons encontrados, sons que você nunca deveria captar, né? E que ninguém consegue ouvir, né? E manter mais ou menos a sanidade, né? É um princípio que o Lovecraft não tinha ainda, que é esse princípio da gravação. Como isso é importante, né? A gravação, a reprodução, você poder ouvir, voltar, ouvir de novo, ver um detalhe. Aquilo que aparece também nos filmes do Brian De Palma, né? Tipo Shout, né? Ou na conversação do Coppola. Esse elemento tecnológico, né? Isso aparece bastante aqui. E como eu falei, você já tem uma espécie de encruzilhada, né? Não é música, mas é um som gravado e um som que tem elementos complexos como uma sinfonia, né? E aí a gente chega por último justamente no Red Oliver, nesse conto que é o título do livro, The Complete Symphonies of Adolf Hitler, que é o conto com esse título que está nas mãos muito capazes de Fábio Fernandes para a tradução, né? Que a imagem, né, não foi para a capa por motivos óbvios, mas é um conto sensacional. A questão central desse conto é exatamente a descoberta de algo que não existe na nossa realidade, mas às vezes a gente pensa que pode ser que tenha, que existe, será que existe? Não existe. E que de qualquer maneira não deveria existir, não é? E é quase como se... é algo banal, né? Existe um elemento banal, isso é sublinhado no texto do Red Oliver, mas ele tem uma argúcia, o Oliver, de levar isso para um lado de algo que é tão obsceno que não deveria existir. Algo que, digamos, traz aquela ideia justamente que a música é a única arte que positivamente pode colaborar com a barbárie, com a destruição, né? Porque a música ela te envolve e te envolvendo te leva a trabalhar dentro dela, né? Produzir a música, né? Orquestrar alguma coisa. Então você pode ter música em campos de concentração e tinha, não é? Não é? Então tem testemunhas disso, né? Em vários campos de concentração aí pelo mundo existe música produzida às vezes pelos próprios internos, né? Então esse enlevo da música é perigoso, não é? E maléfico, porque pode realmente levar à autodestruição, à destruição dos outros, né? E aqui é exatamente essa ideia desse conto. Porque não é, digamos assim, a impossibilidade só do objeto, que é central da trama,
Estou fazendo possível para não dar spoiler, mas falando ao mesmo tempo do conto, né? Mas existe algo mais, né? É como se houvesse a possibilidade de um desvio na história do mundo para um lado tenebroso e que esse lado tenebroso se torna meio que a regra. E isso através da música, isso através desse enlevo, desse envolvimento que a música proporciona, né? Mesmo que nesse caso seja banal, né? É o objeto em si que carrega isso, no caso. Então é um conto sensacional. O conto do Red Oliver, ele dentro desse esquema triádico que eu criei basicamente para apresentar esse lugar comum do horror e discutir um pouco sobre ele para vocês, ele atravessa todos os campos, porque ele fala de uma música formalizada, até gravada, né, em forma de partitura, em forma de tudo. Ele fala de um objeto ou de um som que não deveria existir de forma alguma, né, que nós não deveríamos conhecer, de certa forma. E ele fala também da banalidade desse som que é devastadora, né? Tanto quanto um som, uma frequência, alguma coisa assim que altere nossa percepção da realidade e tudo mais. É um conto sofisticadíssimo, complexo e sensacional, muito bem escrito, né? Um dos grandes trabalhos, aliás, do Red Oliver, de um ponto de vista geral, né? Então, assim, com essa, digamos assim, apresentação desse conto, né, finalizo aqui os vídeos do especial do Red Oliver da campanha. Espero que quem puder apoie, conheça pelo menos a campanha, esses vídeos vão estar sempre no ar. Vou tentar coletá-los em links e deixar na campanha também, né, em uma mensagem aberta a todos. Então, muita coisa eu fiz para gente de graça, né? Esses vídeos é um exemplo para que vocês conhecessem o autor e conhecessem alguns debates possíveis a respeito do terror contemporâneo, ao qual esse autor se vincula. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.